Vamos lá pro Instagram. Já estou aqui. Tá bom, vou pra lá. Tchau, tchau. Pode desconectar aqui. Galera, já estou aqui no aguardo do Chicano. Tentamos fazer a live lá no YouTube, mas não deu certo. Então a gente está dando continuidade por aqui. Chamar o Rodé que está com a gente. Opa! Boa noite. Obrigado pela força, Eduardo. Robson já está por aí. Maravilha. Vamos aceitar aqui o Chicano para que ele possa se conectar com a gente. Maravilha, maravilha. Agora vamos seguir em frente. Boa. Opa! Vamos seguir em frente. É no ao vivo. Assim que faz as coisas acontecem. Fechado? Olha o Chegando. Leandrão lá, o Leandrão. Leandrão já mandou ali um Boa antigo. noite. Era bambu, virou Leandrão. Ele É, cresceu, desenvolveu, tem que desenvolver. O tempo trouxe essa responsabilidade para ele. Agora é o Leandrão. cara, Cara, boa. eu estava falando lá no nosso início, quando chegamos lá no primeiro pedaço da live lá no YouTube, sobre como o impacto da capoeira transformou a minha vida, né? Mencionei a sua formação como educador. Eu quero que você se apresente Certo. para a galera, fala da tua formação, fala dessas tuas habilidades e como é que está hoje o seu cenário atual e a sua vivência, seu trabalho como capoeirista. Tá. Boa noite, galera. Hoje eu me resido aqui na Praia Grande, né? Morei muito tempo lá no Capão e sempre gostei de arte marcial. Comecei assistindo o Bruce Lee e dali que eu peguei essa inspiração por lutas. E aí, em seguida, eu conheci a capoeira, que foi a primeira modalidade. Aí, através da capoeira, ela me deu possibilidade para fazer outras artes marciais. O break dance também surgiu na minha vida depois com o tempo e nessa facilidade da capoeira me permitiu a conhecer essas modalidades. E com o tempo eu comecei a perceber que não só a prática do esporte era importante dentro da periferia, mas a conscientização educacional, que era uma das coisas assim quando eu comecei a fazer a capoeira, eu era meio rebelde, Entendo. brigava na escola, né? Eu arrumava briga na escola. Aí eu conheci o professor Márcio, quando ele começou a dar aula, ele tinha chegado da Bahia e montou um projeto em 97, lá no Parque Fernanda. Comecei a fazer capoeira com ele e o sistema educacional entrou na minha vida assim. Meio tipo assim, ó, tem regras para as coisas. E disso aí eu peguei muita experiência com ele e comecei a usar para a minha vida, não só para capoeira. E foi daí que nasceu esse espírito de educador, para querer ensinar não só a capoeira, mas levar a capoeira como uma ferramenta educacional. Isso que começa o meu trajeto. Que genial, que incrível.
Eu quero agradecer a Roberto, Carla, Rícia, Guaiamu que está se é conectando. minha Sensacional. tia Carla. Tia Coruja. É o Espigão, Tia Coruja, espigando por a aí, o Pedro. Maime. Sensacional. Galera, olha só que incrível. O Chicano teve o Márcio como o seu mentor, né, principal aí, que trouxe essa habilidade, essa formação, né, e também tinha essa visão de educador de fato, né, e repassou para você. Eu sinto que isso foi passado para mim de alguma forma. Eu não dei continuidade com a capoeira, mas é, eu tenho essa responsabilidade social na minha mente, por isso que eu estou aqui me expondo, indo para a internet, indo para o YouTube para falar sobre isso, para falar sobre esse assunto. E esse ciclo existe, né? Esse ciclo de mestre, discípulo, nas filosofias de artes marciais, isso é muito presente, né? E na vida também, né? É assim que funciona, é assim que as coisas dão certo. E vamos falar lá da história do Certo. Infocentro, que foi um dos principais Ah, motivos para mim ter te encontrado e nossas vidas se cruzarem, etc. E eu sei que lá nós tivemos histórias de sucesso de pessoas que foram realmente transformadas, estiveram ali, estavam nessa rebeldia, como você mencionou, que foi para você. isso. Para mim, também não estava assim num período hiper maravilhoso também, né? Para muitos, naquela época, com meus 12 anos, por exemplo, era desacreditado. Poxa, não vai dar em nada. Ser rebelde, brigão na escola, né? Pouco interessado na educação, esse rebelde não vai dar em nada. Sim. Então tinha também essa estigma ao redor da gente, né? E tivemos outros colegas que tiveram história de sucesso. Menciona pra gente aí como é que é isso, como é que é esse estar educando e ver essa evolução, essa mudança das pessoas, essa transformação. Ah, boa. Então, quando eu comecei no Infocentro foi em 2005. Eu tinha pegado a corda de graduado, azul. Nessa época estávamos na Aba da Capoeira e fui procurar a Cassiana para instalar o trabalho de capoeira e ela abriu esse espaço aí. Quando eu comecei a dar aula, na minha intenção já era fazer bom capoeiristas, mas ao mesmo tempo pensava assim, tem que fazer com que a sociedade ali veja que a capoeira é uma transformação para aquela criança, não é só uma parte de esporte. Aí foi quando a gente começou, primeiro dia de aula, eu lembro que foi mais ou menos 10 alunos. Na segunda semana já teve 20, terceira 30, sempre, graças a Deus sempre tive aluno assim. E aí eu comecei a trabalhar com esse projeto, né? Eu lembro nessa época que era você, o Guilherme, eu acho que inclusive o Guilherme tava esses tempos, eu fiquei muito feliz, estava nos Estados Unidos, né? O Guilherme também, Paulinho, tinha aquela galera. Então, assim, para mim foi uma coisa muito boa, porque quando eu vi que aquilo estava começando a mudar, no começo foi meio cansativo, porque quando você trabalha como educador, você também tem aquele processo de, pô, eu tô ensinando o cara uma prática de esporte, mas o cara, você via no outro lado passando um tempo assim, você passava em alguns lugares, você via um moleque no lado errado. Aí você fala, cara, eu tô disputando com, tipo, como eu sempre falo, é um educador disputando com 20 pessoas que vão chamar o cara pro lado errado, ou para Imagino. ele fazer alguma prática de coisa errada. E aí foi quando em alguns momentos eu falei, pô, cara, será que isso vai vingar também? A capoeira, eu sempre acreditei na capoeira, porque eu falava, do mesmo jeito que eu vim da mesma área perigosa, que onde a violência sobressaía lá no Capão Redondo, eu também pensei, pô, do mesmo jeito que eu saí, eles podem sair também. Aí foi que me deu um combustível melhor para mim estar continuando com esse trabalho da capoeira. E aí, quando eu comecei a ver que a capoeira entrou na vida deles e o sistema educacional, aí foi que eu falei, meu, eu quero continuar nessa, eu acho que meu destino é ser educador. É ser tipo, vai, tipo, como eu sempre falo, Mestre Miyagi e o Daniel San. É, Então aí quando eu vi, aí ver a evolução sua, o tempo foi passando, vi os meninos estudando, um monte fazendo faculdade, eu falei, pô, cara, isso aí sim ajuda. E até hoje,
todos os alunos, eles têm essa gratidão por, pela capoeira, né, o aprendizado, e pelo o mais importante, a educação, que o sistema educacional, que é uma das coisas que eu gosto muito na arte marcial, é essa coisa da disciplina. Porque às vezes os pais pensam, é violento, o cara vai ficar mais violento. Não, é o contrário. E tivemos resultados positivos, né? Tanto no Infocentro, depois acabando do Infocentro, eu lembro até hoje, naquela época, eu parei de estudar antes, eu tive que voltar a estudar. Aí eu deixei os alunos de lado, aí eu recuperei esses alunos após um ano depois, lá na Fundação Cafu, que vocês chegaram a fazer um tempo, né? Então o Infocentro foi a porta de entrada para mim entender como que é ser bom um educador. Eu defino isso aí. Perfeito. E a modalidade da capoeira é então o grande convidado aqui dessa live, né? Por quê? Porque eu vejo e vi, principalmente na minha época, outros professores assim como você introduzindo a capoeira dessa forma, chegando na periferia, chegando em ONGs, sempre foi esse método a porta de entrada, né? A capoeira eu sinto muito orgulhoso porque Sim, tomou ao longo da história proporções enormes. Aí a gente vai falar de grandes heróis aí da capoeira que fez essa abertura de caminho para todos nós. Bim, sim, Bimba principalmente, os demais mestres, temos aí o Camisa levando ao mundo. sim, Perfeito, é maravilhoso esse momento atual, mas a introdução disso sempre foi muito social, total, né? E a capoeira em si isso, é ferramenta de transformação, desde histórias dentro da resistência que ela né? Da forma de resistência, de luta, de combate à escravatura e tudo mais, para esse momento atual de vida que ainda continua combatendo e lutando, não é? sim, isso mesmo. Perfeito. Eu quero pedir para que a galera que está na live, Luizinho, Andrão, Eduardo, ajude a gente a interagir também. Manda perguntas aí para o O Chicano, Valu. pergunta também onde eu E aí, puder Valu? responder, completar de alguma forma, tá? E o próximo passo, inclusive, da tua história, falando de Fundação Cafu, foi um outro momento que a gente até Boa. vivenciou junto, teve outras modalidades, né? Você, como educador, aumentou as habilidades aí e Sim. continuou dentro e relacionado à ONG e à fundação e alcançou mais pessoas. Como é que foi essa outra fase? Essa fase de não só da capoeira com as outras modalidades foi interessante para mim. Ó, eu comecei com a aula de capoeira, aí logo em seguida a Silvia falou assim: Chicano, faz alguma, tem vontade, tem alguma outra modalidade que você poderia passar para a gente que você tem uma vivência? Aí eu falei: tem o break dance. Aí eu comecei com derivados do hip hop ali, comecei com break dance, tive muitos alunos também. E um dos fortes que teve lá, que nós tivemos, foi o basquete também. O basquete é uma modalidade que eu me aprimorei muito para ser um professor, não um jogador. E eu sempre convivi ali, o Ednei, que sempre me levava para os eventos de basquete, falei, pô, eu quero aprender a jogar, eu quero aprender a ter uma noção. E comecei a trabalhar. E o basquete também, por incrível que pareça, até hoje, tem alunos que eu saí de lá e continua jogando basquete. Um exemplo disso, acho que alguns alunos aí conhecem, o Leandrão lembra, é, o Leandro, o outro Leandro. O Uhum. Leandro, até hoje, ele joga basquete e entrou também como sistema educacional. E as outras modalidades nas artes marciais, o meu irmão que hoje se reside na Austrália, a gente sempre gostou do jiu-jitsu, do muay thai, né, do boxe. E foi outra modalidade que a gente também teve um resultado com a galera que começou. Às vezes tem gente que fala assim: Chicano, eu comecei a fazer capoeira naquela época. E aí depois eu conheci o Muay Thai, porque você tinha falado. Então, na minha concepção, eu sempre incentivei o esporte. A capoeira, ela é uma das modalidades que eu gosto muito. Ela é para mim, uma essência de vida. Perfeito. Então, assim, mas eu sempre tive essa mente aberta para as outras modalidades, porque às vezes o cara começa na capoeira e às vezes ele migra para outro esporte, como lá na fundação. Os alunos começavam na capoeira, depois ia para o basquete.
Por fim, o cara descobria que era para ser jogador de basquete. E Incrível. o que eu fico feliz disso tudo é quando você vê, você olha para trás, eu faço uma reflexão de alguns alunos. O Leandrão mesmo, que hoje está na Aba da Capoeira, o Espigão, que está com a gente agora no Idilê, o Sensacional. Camaleão, você. Uhum. Falei, cara, os caras estão nativos ainda, porque começou quando era tudo pequeno, lá em 2006 a 2010, e hoje os caras são homens, trabalham, têm filhos, e você fala, é isso que eu queria, esse resultado que a gente atingiu. Como as outras modalidades, que tem pessoas que até hoje, Chicano, eu tô no basquete ainda porque você que me incentivou. Porque, na verdade, eu tô no jiu-jitsu porque você me mostrou o jiu-jitsu. Então, assim, era isso que eu queria atingir. E eu consegui atingir, então eu fico feliz por isso. Mas as outras modalidades foi uma experiência muito grande, né? Tanto que aqui, ontem mesmo eu fui aqui numa escola dar uma palestra sobre a cultura hip hop, e aí quando eu falei para a criançada aqui, já os adolescentes, que tinha que eu já dei aula de basquete, o pessoal se interessou, entendeu? A capoeira, ela, como eu vou instalar o meu trabalho de capoeira, mas como eu falo, a capoeira para mim é como se fosse um sistema mais sério, eu preciso ter o lugar, o ponto e a hora certa para começar aquele trabalho. Mas o que eu fico feliz é de saber dessa, é, dessa possibilidade que a modalidade dos esportes deu para os alunos que estão até hoje na atividade. É isso que eu fico feliz. Mesmo assim, professor, eu não estou treinando mais com você, mas eu estou treinando em outro grupo. Não ligo, eu não ligo. O importante é o cara estar na atividade esportiva, seja na capoeira, no jiu-jitsu ou no basquete. É isso. Perfeito. Olha que pergunta interessante da Mayara Laiane. Ó, o de louco. E aí, de louco? Pergunta incrível dela aqui. Sendo, resumindo o que ela disse, ó, oi, tudo bem? O que você, Maílson e Robson, falam de capoeira com religião? Porque muitos pensam que capoeira no meio religioso é um pecado, até nos dias de hoje. O que que você acha? O que disserta sobre essa coisa do passado ainda, bem arcaica, que eu acho que a gente possa enfrentar realmente. Fala pra Ó, gente. qual o nome dela? É a Mailaiane. Fala de novo, Maíra. Ela perguntou o que? Desculpa. A opinião das pessoas, né, e visão das pessoas que estão fora, e o que você acha, a opinião a respeito. Ela, lendo o texto dela, ela diz: oi, tudo bem? O que você, Maílson, falam da capoeira com a religião? Por quê? Muitos pensam em capoeira no meio religioso Ah, e e um pecado tudo, até nos dias de hoje. boa. Tá, pode. Ó, o que acontece? A capoeira, ela é uma luta afro-brasileira, né? E essa coisa da cultura afro, ela tá envolvida em todos os sentidos. E chegando no Brasil, lá na África do Sul. Então, o povo associa muito a capoeira como se diz aí, vamos falar, é macumba. É um exemplo mesmo, quando a gente dá aula de capoeira, eu já passei muito por isso. Professor, o senhor também é da macumba? Eu falei, não, a gente na capoeira encontra o cara católico, o cara do evangélico. Eu mesmo já fui fazer apresentação de capoeira em igreja evangélica. Mas a capoeira ela não tem vínculo com religião. Ela não tem vínculo. O capoeirista tem religião. Como a gente encontra o capoeirista que tem a religião dele do candomblé, como tem um cara que é budista, como tem um cara que é católico, e como tem um cara também que é o evangélico. Então você encontra isso. Mas para mudar demorou, tá demorando, eu acho que ainda vai demorar, porque ainda o povo associa muito assim, o atabaque. Sim. O atabaque é da macumba. Mas aí o cara não vai pesquisar sobre o atabaque, não vai saber sobre a história. Então, uma coisa que o Camisa fala, e eu sempre capto que ele fala, é isso. O brasileiro, ele não precisa fazer capoeira, mas ele tinha que saber a história da capoeira. E a capoeira não está vinculada a nenhuma religião. Um exemplo mesmo que a gente vê aí na capoeira, às vezes em escolinha particular mesmo.
você chega lá, professor, mas aí o senhor não vai cantar uma certa música assim. E outras coisas também, não é só na capoeira. Eu já vi vivências, por exemplo, você vai para o judô, o jiu-jitsu. Você chega lá no judô, você vai cumprimentar o Jigoro Kano, né? Uma Perfeito. saudação da cultura das lutas oriental. Uma vez eu vi uma É, mulher tirar o filho do judô porque o filho dela falou assim, ó, osso, Jigoro Kano para entrar no tatame, é uma forma disciplinada das artes marciais orientais. Na capoeira, quando a gente agacha no pé do berimbau e se benze, né? A pessoa também pensa isso. Aí fala, é vínculo religioso? E não tem vínculo religioso. Mas eu acho que para quebrar isso aí, vai demorar muito, muito tempo. O povo associa muito branco. Não, o branco é paz. Mas quando você vê alguém de branco, ainda fala errado, é da macumba. Né? Que sim, macumba nem é uma religião, né? E aí o exatamente. povo tem essa visão aí e para quebrar isso aí eu acredito que vai demorar muito, porque ainda a gente está nesse processo. A capoeira eu como eu falo sempre para a galera, a capoeira, se você quiser descobrir a história do Brasil, é só ir pesquisar os livros de capoeira. Tá toda a história dali do Brasil, você vai saber sobre o Getúlio Vargas, você vai saber sobre a história de Marechal Deodoro, que foi o cara que proibiu a capoeira no Brasil, e sobre as questões das religiões afrodescendentes também, entendeu? Então, eu acredito que essa quebra vai demorar ainda. Eu não acredito que melhorou. Meio que está escondido. Ah, não, eu não acho que capoeira é da macumba, não. Mas dentro do cara, ele fala, não, eu acho que é, ou o cara está cantando uma música ali. Então, às vezes, o nome pronunciar não quer dizer que você é daquela religião, que às vezes o cara fala, eu canto uma música e o cara fala assim, vou pedir proteção. Putz, dependendo da situação, o cara vai achar que, Uhum. opa, o cara tá falando coisa de santo ali. E às vezes o cara tá falando em oração, às vezes não tá nem, só tá citando a música, mas as pessoas leigas acham que tem a ver com isso. E o atabaque, o som, igual eu já escutei assim, mas parece o mesmo som do, do candomblé. Pô, mas se você escutar o Isso, samba, tem batuque. Se você escuta entendeu? Então, exatamente. não tem nenhum vínculo religioso mesmo, não tem nada com religião, entendeu? E a, os negros tinham a religião dele, mas eles não misturavam a religião com a capoeira. Mas aquela coisa, sabe, que a gente fala direto, um exemplo, é, o povo associa assim, ó, lutador de jiu-jitsu tem que ser careca com a orelha estourada. E não é. Você vê cara do jiu-jitsu que o cara não tem a orelha estourada, mas eles criam essa raiz. Ah, pô, mas se você treina jiu-jitsu, mas por que você não tem a orelha estourada? Outra É, coisa, você é capoeirista, por que você não dá um mortal? Ah, você faz karatê, mas por que você não é japonês? A gente sabe essa coisa, então impregnou na é isso sociedade mesmo. que fica desse jeito. E a capoeira, a mesma coisa. Mas você é da macumba? Não. Aí você tem É que isso. explicar, então é muito trabalho para explicar isso aí. E eu defendo a Agora, capoeira uma como das coisas, luta. Sim, pode falar. o É, Dilogo falou uma coisa que é verdade aí, ó. Nunca sim. podemos, o Dilogo falou assim, ó, não há vínculo religioso, mas nunca podemos negar a origem. Isso é verdade, a gente não pode negar a origem, que ela é uma coisa que está ali ligada às raízes africanas, entendeu? E que os negros tinham as religiões deles, afrodescendentes, isso a gente não pode negar, né? Então, como eu falo sempre, se a gente esconder isso aí também, aí a gente perde a essência. Tanto que no Brasil, a gente já sabe da história, que quando o negro chegava da África do Sul, que os senhores de engenho tinham medo da religião deles, eles faziam o quê? Ó? O nome dele vinha africano, no Brasil falava assim, seu nome vai ser Antônio. E você vai ter que ir para a igreja se catequizar. Tanto que os jesuítas foram, né, tentaram catequizar índio, o negro, tentando esconder a origem deles lá, entendeu? É igual a gente vê aí, se a gente toda vez for tentar querer proibir essas coisas da etnia de cada um, é quando o muçulmano vem para cá, não pode usar nada na cabeça, o cara que é, o cara que vende, o budista não pode ir, etc. E assim vai. Então, acho que é a mente fechada ainda, tem a mente fechada sobre isso aí. Principalmente essa parte. Fica,
é da macumba. Puta, eu não vou nem encostar perto do cara. Tem essa coisa aí. Desse jeito. Eu, sem dúvida, tenho a historicidade que foi mencionada aí, né? A história que a Minha gente amiga não... Cachoeira. Perfeito. A história que a gente não pode negar, que é lá a religiosidade dos negros que foram escravizados, que Isso. tomaram como prece, como fé para que eles resistissem e trouxéssemos até esse momento. E a capoeira que foi a luta, a ferramenta de luta, a ferramenta de combate mesmo para essa resistência, entendeu? E hoje eu literalmente defendo a capoeira como esporte e luta, entendeu? Eu coloco a Isso. capoeira dentro dessa caixa, dentro dessa modalidade. Eu quero ver a capoeira em esporte olímpico, né? Eu quero ver a capoeira sendo formatada e federada da forma correta, entendeu? Pessoas e grupos sendo aí acompanhados pelos políticos, entendeu? Acompanhados e até mantidos de alguma forma por iniciativas que venham da cultura, que venham Sim. da política, na Secretaria do Esporte, né? Então, a minha defesa vem nesse sentido. Então, esquece a questão religiosidade de fato, porque o que é mencionado não é para ser esquecido de fato, né? Que tem sua influência nesse sentido. Mas, de forma nenhuma, é uma religião. Então, Boa. atenção realmente, vamos continuar fazendo lives como essa para levar informação para a galera e multiplicar essa modalidade maravilhosa que eu tanto amo. Inclusive, eu sou cristão protestante, assim como eu denomino como Aí, ó. religião e pratico. E pratica capoeira. Pratico Pô, você é a amo prova disso. e amo. Cachoeira, E defendo, e só para defendo. lembrar que a Cachoeira tá perguntando aqui, ó. Salve, meu mano, tô esperando você aqui no projeto. Eu vou aí, eu tô devendo mesmo. Tô devendo vários grupos de capoeira. Eu tô me estabilizando aqui ainda. Agora eu virei o Poseidon, tô morando no mar. E digo mais, hein? Eu brigo aí com teólogos, né? A nível bíblico, para a gente falar que isso aqui está dentro da casa certa e a gente pode falar sobre esse assunto também, porque temos embasamento, inclusive bíblico, para falar sobre essa e defender essa questão. Fechado? Boa. Tá respondido a pergunta hiper pertinente aí da Mai. E mais uma vez voltando à transformação social de jovens, transformação social, né, que a capoeira ainda continua impactando. Eu queria que você desse aí um toque para quem está chegando agora, para tanto o próximo educador que vai formar discípulos Boa. e também uma dica que você possa dar aí para a galera que está no começo, que de repente está até meio perdido do que fazer e como aproveitar esse esporte maravilhoso aí para se profissionalizar, porque existe o campo profissional. Então, eu gostaria muito que você colocasse a forma de profissionalizar na capoeira para a gente e o lado que só complemente aí a educação física, que só complemente o esporte mesmo. Boa. Então, para os educadores novos que estão querendo implantar, eu acredito assim, ó, que o cara tem que ter um projeto social uma vez, duas vezes por semana para incentivar a molecada à prática do esporte, porque você está levando a conhecer mais o esporte, a entender mais o esporte. E uma coisa muito importante, a gente tem muitos educadores de exemplo. Aqui mesmo na live mesmo tem um monte, ó. O de Louco, a galera do Mali tem um projeto social. O grupo da Cachoeira, que é o Multiplicarte lá do Nagô, a galera também tem um projeto muito bom, muito interessante com a capoeira. O Balanço tem um projeto social, o professor Márcio está com projeto social. Então, assim, quando quiser conhecer sobre o projeto social, tenta procurar essas pessoas que trabalham no projeto social, para você entender a vivência. Eu mesmo, eu tenho comigo isso, tipo, eu dou aula de personal aqui, fight. Então, tipo assim, eu cobro. A capoeira é a única modalidade que eu fico na minha cabeça assim, ó, eu tenho que fazer um projeto social com a capoeira.
A única coisa que você ainda cobra na capoeira é o uniforme do aluno, e vocês sabem que a calça de capoeira, ela demora aí 10, 15 anos para estragar. Então, tipo assim, eu acredito que você tem que ter, Exato. procurar esse incentivo, vendo outros professores. Vai lá, tipo, no Nagô, vai no Buiú, vai lá, ó, o Necão tem um projeto lindo lá no Paraná, o Perfeito. Meio Quilo tem um projeto muito bonito também lá em Araguari, em Minas Gerais, com a capoeira, entendeu? Então, eu acredito que é uma ferramenta forte para trabalhar na sociedade. Pena que Uhum. nós não temos investimento do Aqui, governo para vamos isso, então os capoeiristas que se viraram sozinhos. vamos brigar por isso. Vamos continuar nos expondo, sempre levando informação para que a gente chegue nesses acessos aí. Deixa eu te falar, o Leandrão fez uma pergunta aí. Boa, sobre competição, manda ver. Ele perguntou o quê? Sobre competição, sobre competição. Vamos ver O como é que eu que acho. fica. Ficando. Poderia falar sobre as competições de capoeira? Ah, vou falar. Então, quando eu comecei a capoeira, não tinha tanta competição. Eu sempre gostei de competir. Só que na época não tinha essa evolução que nós temos hoje. Antes, aí um tempo atrás, aí tinha um campeonato, às vezes por ano, a cada 6 meses. Hoje já tem tipo 6, 7, 8 por mês para o cara participar e vai. E eu tô vendo que essa evolução tá começando a despertar mais organizadores de eventos. A premiação, ela começou. Eu lembro que as premiações é sempre assim: troféu, medalha. Alguns capoeiristas e organizadores já estão começando a pensar em dinheiro, em dar um troféu, como as outras competições de arte marcial, o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. Eu vejo ainda que nas competições precisa melhorar muita coisa. E um tipo de competição que eu acho muito bacana, a gente conversa sempre, até eu, Jaburu e outros capoeiristas, o sistema que o Camisa aplicou, eu acho interessante. O sistema Perfeito. dos jogos que a Abadá faz, eu acho Professor, né? bacana, então inspira muito você fazer jogos, mas eu ainda acredito que precisa melhorar muita coisa ainda em questão dos competidores, né? Porque às vezes tem campeonato que a gente vai que às vezes falta ainda uma estrutura para os competidores. Os competidores, eles não vão falar. Os caras me procuram muitas vezes no PV, e aí o cara fala, ó, oh, Chicano, eu acho isso, tal, não sei o quê. Mas assim, ainda falta algumas coisas, né? Por exemplo, falta uma cobertura de às vezes até uma televisão, uma rede social que tem uma elite aí. Tem alguns campeonatos que a gente pensou que ia vingar. Um campeonato que todos os capoeiristas, quem está me assistindo aí sabe, a Red Bull Paranauê. A Sim. Red Bull Paranauê, ela foi uma competição que eu falei assim, nossa, meu, vai ser bom agora para capoeira. Só que ela não vingou, parece. Aí agora tem uma que é essa Volta do Mundo Bambas, que parece que está sendo legal, porque assim está sendo transmitida. Pessoas que não são capoeiristas, os leigos, estão começando a assistir a competição, então tipo assim, pô, é legal a capoeira. Mas Sim. eu acredito que falta ainda, estamos na metade ainda para ela chegar no nível. E se Deus quiser, eu quero ver aí patrocínios, tipo Adidas da vida, vai uma Nike fazendo uns jogos, entendeu? Então eu acho interessante isso aí. Tá melhorando, tá começando a melhorar. Eu tô feliz por isso. Vamos continuar mostrando o potencial maravilhoso, porque a capoeira realmente é completo. É completo. Eu tenho só suspeito a falar. Ritmo, a luta, Boa. é completo, não falta nada. É o que tem onde eu consigo colocar ali toda a minha forma física em jogo, a habilidade, flexibilidade, é um esporte individual, digamos assim, na hora do jogo, e ao mesmo tempo é coletivo, porque você treina com todos, sempre com todos, né? Sempre com um grupo, e É. E, transforma a pessoa. Traz muita informação e também. uma coisa, Maílson, que eu acho interessante na capoeira é é esse contato que você faz pelo Brasil afora. Você viaja muito, você faz muita amizade, você vai competir, você faz amizade com um cara que mora lá no interior ou com um cara que mora no outro estado, então isso também ajuda também. E o Leandro está falando assim, ó, os campeonatos é uma forma de ajudar na divulgação do esporte. Com certeza, cara, a competição ela ajuda a divulgar. Igual teve os jogos da comunidade lá no
Arnold agora, eu fui assistir, fui competir, quer dizer, cara, eu já vi que, tipo assim, o povo leigo estava assistindo, o povo já vê assim, pô, é legal a capoeira. E a capoeira, por si só, ela tem aquela coisa da adrenalina. Ela, se ela fosse para as Olimpíadas, ela chamaria a atenção do povo para querer praticar, porque ela é uma coisa que contagia a musicalidade, principalmente quando vê um jogo de São Bento, que parece que o Floríssimo. ser humano em si sempre gosta de luta, né? Sempre gostou de guerras. Igual eu sempre falo, quando você vê o jogo de Iuna, você já vê mais a destreza do capoeirista, mais habilidade. Quando você vê o cara jogando a benguela, você vê aquela. Você já. Mesmo o cara alegre, sabe? Ó, ali tem um jogo de manha, tem um jogo mais de calma. Quando é o São Bento, o cara fala assim, meu, agora é guerra. E a guerra, É, no bom sentido, né? Um jogo mais pegado, aquela coisa que fala, oh, quase pegou. E uma das coisas que eu gosto na capoeira é isso, não pegou. Eu não é igual o Muay Thai que eu falo, pô, tem que buscar o nocaute. E o povo que está assistindo está esperando isso, da lutas igual Muay Thai ou MMA. Não, eu quero ver um nocaute. Pô, nocauteou, acabou, pô, legal. Já na capoeira, o que eu acho bacana é quando o golpe quase pega, todo mundo faz assim, ó. Quando o cara leva uma rasteira ou uma tesoura, concluí. todo mundo dá um grito de felicidade. E é Concluiu isso que é também. bacana. Eu gosto da capoeira nessa parte. Então ela contagia o povo e o público fica assim a milhão. E quando pensa que não você sai para fora, que você que está competindo, o cara que estava assistindo, que nunca fez capoeira, fala, pô, eu tava vendo você lá, eu tava torcendo para você. Pô, eu tava torcendo pro cara ali. Então, ela contagia. Como ele tava, o Leandro falou, eu também concordo. Conforme ela for mais divulgada, eu acredito que mais adepto vem para capoeira. Um exemplo disso que eu senti, muitos capoeirenses perceberam, foi o Mark da Casco, quando ele fez aquele filme Esporte Sangrento. Até Uhum. hoje esse cara é considerado na capoeira por esse motivo, porque ele divulgou a capoeira. Eu lembro que o professor Márcio, ele tinha 30 alunos naquela época. Já era muito aluno. Na outra semana após o filme, foi para 80 alunos. A academia não tinha nem lugar para treinar lá. Então, acho que a divulgação ajuda muito, tanto em filme quanto em competições, entendeu? Rede social também. Maravilha, concordo plenamente. O Leandrão complementou, né? Falar sobre as suas habilidades, né? E suas competições, as competições que você já participou. Você tem muitos troféus Eita, vamos conquistas lá. aí. Muitos troféus, muitas conquistas Tenho, aí. então, Contando algumas pra gente. é, ó, eu comecei a pegar mesmo umas competições, eu comecei, sempre gostei de competir. Eu me inscrevia em alguns campeonatos, eu fui em um campeonato, tinha um campeonato que era o campeonato de salto, me inscrevia. Uhum. Campeonato de, na época eu pulava mais, né? Hoje eu, não, hoje eu tô mais tranquilo para pulo. Aí eu comecei a me inscrever e eu comecei a pegar um gosto. Aí eu sempre falo pros caras, os caras, poxa, cara, mas você vai pros campeonatos, você nem liga e tal. Eu falei, cara, eu gosto da adrenalina. O que me envolve no campeonato é adrenalina. Eu gosto daquela adrenalina, instrumentação. E uma das coisas que eu sempre falo pra galera é quando o cara fala, ó, uma das coisas que já deixou assim, ó, é quando o cara fala assim, ó, se prepara. Tipo, vai, eu vou falar uma competição que foi eu e o Fuzue do Multiplica Arte, um grande Uhum. amigo meu, professor Fuzue, pegou agora. Quando falou assim, ó, se prepara, Chicano e Fuzue. Putz, cara, você já fica numa. Você fala, cara, agora vai ser tipo como se você estivesse entrando numa arena de gladiador. Então eu sempre gostei disso aí. Eita, E eu me bacana. inscrevi em vários, ganhei alguns campeonatos, né? Aí perdi também, faz parte. Eu acho que a primeira vez que eu perdi, faz tempo, eu treinava com o professor Márcio, esteve lá no Imbu das Artes, Mestre Paraíba fez um, e o professor falou assim, ó, vamos todo mundo para a competição. Eu fui desclassificado, porque o menino queria me dar uma baiana, e eu dei Uhum. um monte de galopante na cara dele, soco, cotovelada, e o cara tá desclassificado. Eu falei, ah, não vou mais disputar, fiquei estressado. Mas depois de um tempo, meu professor, o Márcio, falou assim, pô, mas não é desse jeito, você tem que perder também para aprender. E aí depois disso aí eu levei isso para minha vida. Depois ficou normal. Tinha dia que eu perdia, que eu falava, normal, meu importante foi a adrenalina. Teve jogos que eu ganhei, que eu não, que tipo assim, foi legal ter ganhado o troféu, lógico, mas não foi uma sensação tão gostosa quando uma vez eu perdi competindo. Tipo, porque o Entendo. jogo foi melhor, a adrenalina foi melhor, só que, tipo, eu perdi, mas eu gostei do jogo. E teve jogo que eu não gostei e ganhei. Então, assim, é, eu tenho, e tem outros também, de Realmente, kickbox que eu participei, né? Me inscrevi de kickbox. Aí a competir realmente não é competição para mim ela é sobre. uma coisa boa.
competir não é sobre chegar no primeiro lugar, chegar no pódio, né? Você tem que estar Sim, satisfeito com a competição em si. Você tem que estar satisfeito com o teu desempenho, aquilo que você estava buscando ali, né? Não é sempre o pódio que vai ser sim. realmente o que o atleta tá em busca, né? Não é sempre chegar no primeiro lugar e ser campeão e tal, realmente. E só para complementar, a gente conseguir fechar a nossa live aí. Para mim a capoeira, se o cara não se profissionaliza, não se torna um instrutor de capoeira, assim como você, ou um educador de capoeira, ou migra para outros esportes, etc., ou outras modalidades, artes marciais, ele já se beneficia pela informação, pelo conhecimento, se beneficia, assim como eu, pela formação social. Se o cara Certo. opta também por não ser um competidor, né, ele já se beneficia porque é um esporte maravilhoso onde você coloca ali queima caloria, é um esporte fitness mesmo, que assim como na atualidade a gente vê diversas modalidades, como você está ensinando atualmente, o fight, né, a luta, o combate fight, eu esqueço o nome da modalidade que você está ensinando agora. Como é que chama mesmo? Aquele que você simula as lutas, faz simulação das O lutas? MMA, Personal fight, personal fight. personal fight. É. Tem esse benefício, queima caloria, etc. Para quem quer ter um shape, funciona também, entendeu? E Sim. quem quer se profissionalizar, tem um espaço aí também, onde você vai dar aulas em escolas, vai levar a capoeira através aí do ensino e da educação, né? Existe também esse caminho, além de muitos outros vertentes dentro da capoeira. Tem o cantador, tem os caras que vão se especializando em algumas coisas dentro da capoeira que É. eu, né? Para você, um conselho para quem está chegando agora e no meio desses tantos caminhos aí, como você pode desenhar aí os benefícios da capoeira para esse jovem, para essa pessoa que está chegando agora ou até mesmo leigo que ainda não teve a oportunidade de praticar. Então, o meu conselho assim é você, quando a capoeira, quando você chega nela, você começa a observar tudo que tem à sua volta. E eu percebi que tem alguns capoeiristas que o cara, ele já gostava de poesia. Aí ele fala, pô, eu vou aprender a cantar. Eu sempre gostei de poesia. E eu comecei a escrever músicas de. Música não, poesia de capoeira, porque eu achei interessante. Eu sempre gostei de estudar sobre a questão indígena, a questão sobre a África. Então eu sempre. Então eu aconselho o cara a dar uma observada, fazer uma aula também, para experimentar essa aula de capoeira, para você se perceber, pô, eu gosto dela. Tem gente que começa a fazer e de repente fala, pô, eu acho ela legal mais para mim como uma luta. Ah, eu gosto mais de fazer ela, mas eu percebi que eu gosto mais da parte musical. Tanto que hoje a gente encontra tantos cantadores, né? O cara que escreve Sim. música boa, canta, você vai no evento, o cara tá cantando bem, o cara se aprimora. Então eu tem que deixar se permitir. E o cara que dá aula de capoeira, ele tem que vender o peixe. Porque às vezes o cara não vende o peixe como as outras artes marciais. Perfeito. Às vezes o cara, ele vai no judô, o cara do judô, ele fala, meu, eu vou ficar com esse cara aqui, eu tenho que vender o peixe. E a capoeira, ela é a mesma coisa. A gente tem que vender. Igual no meu caso, eu sempre vendi a capoeira nessa questão de, não, ela é boa. Ela é igual debater com outros lutadores e, mas ela é dança. Não, ela não é dança, ela tem a parte luta, né? É que a gente é diferente, a gente não vai fazer uma apresentação, não tem como a gente mostrar ela como luta, que a gente vai perder aluno. O É, povo já vive no meio da violência e vê a violência, então você tem que. Isso aí ele descobre com o tempo. sem Ele dúvida. descobre com o tempo. E contando as outras habilidades que ela tem, a possibilidade, por exemplo, dos saltos. Quantos capoeiristas saíram da capoeira e foram para o break dance? Hoje nós temos dois b-boys brasileiros que vieram da capoeira, que é o b-boy Neguinho e o Sim, Pelezinho. perfeito. Entendeu? Então, ela dá essa possibilidade dessa coisa. Então, eu acho bacana isso. Eu acho bacana quando você vende essa parte. E outra coisa, a,
O importante é divulgar capoeira. Ah, mas o cara quer treinar no grupo tal. Que treino? O importante é você levar ele para capoeira. O que eu penso é isso. Ah, eu vou fazer uma roda lá na praça, mas a academia do cara tem um outro grupo. Não, vai treinar capoeira. Não ter esse ego de, ah, mas o aluno tem que ser meu, né? É uma das coisas igual a gente vai fazer roda lá no Parque Fernanda, a gente vai fazer roda de capoeira, mas em volta tá o mestrando alemão, o mestre risadinha, tem a galera da Abadá, o espeto, bulldog, pena branca, tá toda naquela região. Então o importante é levar o aluno para capoeira, não tipo, ah, eu quero levar para o meu grupo. Ah, mas se ele não vier para o meu grupo, não tem benefício. Não, é vender ela, a gente tem que vender ela. Eu assim, ó, seguras, é seguro mesmo. Tipo, ó, não, é igual eu vou pro jiu-jitsu, eu vou treinar jiu-jitsu, Inteiro até o os fim. caras já falam assim, ó o capoeirista aí, ó. Porque eu já uso o balanço, às vezes, dentro para dar uma pegada. Ou às vezes, de vez em quando, até uma. Finge que eu vou dar uma baiana, dou uma tesourinha de leve. Às vezes, finge que vou dar finge que eu vou avançar, dou uma vingativa. E ao mesmo tempo, o cara já percebe. Os próprios caras do jiu-jitsu falam, pô, mas a capoeira é boa, né? Porque ela dá essa possibilidade. Então, eu vendo. Lá na aula de jiu-jitsu, eu vendo a capoeira. E os caras. E tanto que às vezes tem aula que eu já fui que o professor fala, tem como você passar o alongamento? Eu passo o alongamento. E o cara, ah, mas eu vou fazer capoeira porque dá uma estabilidade. De repente aquele cara vai começar a capoeira e de repente ele fica lá fazendo, como muitos que começaram do nada e começou a pegar gosto. Então a, a minha tese é assim, ó, é vender a capoeira. E a gente sabe que ela é boa e ela é segura disso aí. Perfeito, perfeito, perfeito. Concordo plenamente. Gênero, número, grau, né? Só tenho a agradecer Ó, a o atenção. mestre Seja, Reinaldo da Senzala aí, ó. Reinaldo sensa- é miliano. Reinaldo, mestre Reinaldo. Já faz tempo, já, hein? Ixi, a gente conhece faz muitos anos. sensacional, sensacional. Essa live foi incrível, né? A gente conseguiu aí levar essa informação que eu tanto queria. Não é a primeira, teremos mais uma série de lives. Eu quero já convidar o Chicano a participar de outras também. A Boa, gente boa. abordar temas específicos. Eu quero sim levar publicidade Não, desculpa. dele, porque realmente Peraí. é. Sim, pode Só falar. para corrigir, o Reinaldo, desculpa. É que o nome estava lá, eu fui ler no nome. O Reinaldo, o mestre Reinaldo, é do celeiro de Bamba. E só para, deixa eu cumprimentar do Reinaldo. O Reinaldo, eu lembro, o meu irmão, o Beto, ele Sim. começou capoeira no quilombo com ele. Só para você ver o poder que a capoeira transforma. O Beto começou capoeira com ele lá na época era Grupo Quilombo do eterno finado mestre Daniel. E o Beto começou a pegar gosto de luta dali. Tanto que hoje o cara é professor de jiu-jitsu, professor de Muay Thai. Foi através dele, e em agradecimento até o Reinaldo mesmo. A capoeira Incrível. possibilitou ele conhecer outras modalidades. Ele lembra até hoje do Reinaldo, Genial. ele sempre lembra, ele agradece. E é isso que eu quero. Cada vez mais a gente consiga multiplicar essas histórias assim. Entendeu? Essas histórias de mestre formando discípulo e a gente levando, proliferando Boa. e evoluindo. Entendeu? Porque mesmo que a gente não forme, transforme aí os atletas, a gente transforma os cidadãos melhor, sem dúvida nenhuma. Então, obrigado, obrigado, Leandrão. Boa. Pô, eu mandou aí um show, essa live. Parabéns a participantes, duas feras. Uma honra, meu amigo. E Aí todos participaram, muito obrigado. queria agradecer. Eu queria agradecer todo mundo aí mesmo, de verdade. Fico feliz, os capoeiristas aí, os meus amigos da capoeira. É, os alunos, eu tenho essa consideração. Hoje eu fico feliz do Leandrão, né? Tá na aba da capoeira. O, Tá bem, o tá Espigão gravando. tá lá com a gente, o Camaleão, né? Tá no Idile Capoeira. E o importante é a gente manter isso, manter a essência da capoeira, manter a essência que ela veio dali dos escravos, manter a essência que ela é uma luta de negro. E é isso que a gente tem que preservar dela, preservar essa coisa, nunca esquecer a origem dela, né? Esquecer da onde que ela veio e qual o legado que ela deixou. Hoje tem muito grupo de capoeira no Brasil inteiro, no mundo. Ela é forte. Só que a gente precisa se fortalecer mais, unir mais entre nós mesmos. Assim. E eu fico feliz de poder
Eu treino desde 97, comecei em 97 fazendo capoeira. E agradeço a capoeira, agradeço meu professor Márcio, porque se não fosse o Márcio, eu não estaria na capoeira, entendeu? Ele foi praticamente igual sempre falou, foi o mestre Miyagi e o Daniel San. Então eu tenho muito a agradecer a ele. E esses meninos que continuaram na capoeira aí, eu quero ver um dia todo mundo mestre, professores, e poder levar isso pelo resto da vida para os alunos, para os filhos, e é isso que é importante. Só não perder a raiz da capoeira, é isso que eu acho interessante. Perfeito, obrigado. Essa semente que você plantou em mim, como sendo meu instrutor, sendo meu mentor aí, é isso que me fez usar uma ferramenta que eu sei usar, uma forma que eu sei trabalhar para proliferar e continuar com a nossa arte de alguma forma, apesar de não viver da capoeira, eu continuo e vou lutar para levar essa mensagem desse esporte maravilhoso que tem brasilidade, que tem DNA nosso, tá bom? Muito obrigado e vamos para as próximas lives. Obrigado. Convidado para a próxima live, Não Chicano. demorou, pode Vamos deixar. continuar uma sequência de lives falando de Obrigado. capoeira também. E, Os professores aí e mostrando desculpa aí a conteúdo. galera também. Desculpa a galera aí também, porque às vezes eu não sou muito. Igual o pessoal fala, cara, mas você faz uns clipes aí, só que clipe você fica parado. Aqui na live eu fiquei um pouquinho assim, tipo, um pouco com vergonha. Ah, mas você faz clipe, mas fazer clipe é diferente. O produtor só fala, não, você vai fazer a cara séria, você fica sério. Aqui não, você tem que falar e você fala, pô, será que eu tô falando alguma coisa errada? Será que eu esqueci? Eu queria pedir Tudo desculpa a bem, todo tudo mundo bem. alguma coisa aí. Era E no vídeo. Maílson, Todo parabéns. Eu só tenho orgulho de você. Fico feliz mesmo e de saber que lá, eu lembro de você entrando no primeiro dia até hoje procurando a capoeira. Eu lembro, eu acho que você foi com mais um aluno, não sei quem foi naquela época, Eu que imagino veio me procurar. que estava se Não- acostumar. Eu acho que Teve, você lembra com quem você foi? não sei se foi na época o Paulinho, que é meu primo, também foi Isso. Foi aí vocês dois chegaram. Como que faz para fazer capoeira? Tem que pagar, não sei o quê. Eu falei, não é de graça. Aí começou ela. Tá até hoje aí, tá incrível. bom? Cima, uma honra enorme. Fica na paz, até a próxima, viu? Shalom a todos. Shalom. Obrigado, gente. Deus abençoe. Não se esquece também de ir lá no YouTube, se inscrever no canal, viu? Galera aí, se inscreve no canal do YouTube. Boa, Vamos galera. me ajudar porque Lá isso no canal no YouTube lá. dá crescimento lá, porque é lá que nós vamos continuar proliferando essas informações, aumentar o volume de quem vai alcançar, de quem vai chegar, essas informações que nós passamos aqui. Combinado? E logo mais também, deixar avisado aí, amanhã tem uma live com o Camaleão, aí no caso eu vou fazer uma entrevista com o Camaleão, negro do Grupo Magia, e em breve a gente vai estar fazendo uma roda aí também, vai estar chamando todos os amigos aí. O pessoal entrou aí também o pessoal do Berimbau de Pratos, Mestre Quen, Mestre Pantera, mestra, só para lembrar, o pessoal do Berimbau de Prata tem história na capoeira ali no Imbu desde 1988, eu acho, 88. Falei, nossa, eu nem sabia capoeira ainda, nem estava com 5, 6 anos, sei lá. Então eu queria agradecer a todo mundo mesmo, de verdade aí. Perfeito. Vamos lá. Canal Maior de Bolsa, galera. Shalom. Grande abraço, grande chicano. Até uma ótima noite. Shalom. Tchau.